Havendo quórum regimental, declaro aberta a 18ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia do Estado de Santa Catarina. Quero aqui cumprimentar os nobres colegas deputados, os assessores, as pessoas que estão aqui presentes e quem está nos acompanhando pela TV-AL. Pedimos desculpa pelo atraso, mas estávamos em reunião na presidência referente a um projeto das emendas, das transferências especiais, por isso a nossa demora. Eu inicio a discussão e votação da ata da 17ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 17ª reunião ordinária. Passamos para a ordem do dia. Com a palavra, deputado Pepe Colasso para relatar os seus projetos, ora pautados. Senhor presidente, senhores deputados, estou aqui hoje no lado da minha filhota, a Manuela, que me acompanha. O primeiro projeto de lei que eu tenho, 0148/2023, de autoria do deputado Júlio Garcia, que declara de utilidade pública o Instituto de Gerações da Chico e altera o anexo único da lei número 18.278/2021, consolida os atos normativos e concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Para nesse fazer constar o nome de tal entidade, eu vou pedir a retirada de pauta apenas para verificar a documentação. O outro projeto de lei é o de número 0178/2020, de autoria da deputada Luciane Carminati, que obriga os condomínios residenciais, comerciais ou mistos de Santa Catarina a comunicar aos órgãos de segurança pública quando houver em seu interior a ocorrência ou indício de episódios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. Trata-se de projeto de lei de iniciativa da deputada Luciane Carminati, o qual objetiva, basicamente, obrigar os condomínios residenciais, comerciais ou mistos de Santa Catarina a comunicar aos órgãos de segurança pública quando houver em seu interior a ocorrência ou indício de episódios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos, conforme sua ementa. Nessa linha, o requerimento subscrito pelo então presidente dessa comissão ao primeiro secretário da mesa foi pela tramitação conjunta do projeto de lei 178.4/2020 ao projeto de lei 0375.7/2019, que é mais antigo este, por versarem sobre matérias conexas, nos termos do parágrafo único do artigo 216, parágrafo único do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, matéria que se encontra atualmente arquivada. Nessa linha, o requerimento subscrito pelo então presidente dessa comissão ao primeiro secretário da mesa foi pela tramitação conjunta dos projetos. Do projeto de lei 078.4/2020 ao projeto de lei 0375.7/2019, por versarem sobre matérias conexas, nos termos do artigo único nos termos do parágrafo único do artigo 216 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, matéria que se encontra atualmente arquivada. O voto. Procedendo-se à análise da matéria, tem-se que o projeto de lei em foco não se alinha aos ditames do Código do Processo Penal Brasileiro, o qual estipula que qualquer do povo poderá proceder à prisão em flagrante, direito a ser exercido de forma facultativa pelo cidadão, havendo condão obrigatório apenas quando se tratar de autoridades policiais e seus agentes, em conformidade ao artigo 301, nesse diploma legal. Nesses termos, artigo 301, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Por conseguinte, detecte-se a mácula de inconstitucionalidade formal na matéria em análise, porque o artigo 22, inciso 1 da Carta Federal, atribui à União a competência privativa para legislar sobre direito penal e direito processual penal. Em vista de tais fundamentos, ainda que meritório o objeto do projeto de lei em estudo, subsiste o vício de inconstitucionalidade formal, por invadir a competência conferida pela Carta Federal à União para legislar sobre direito penal e direito processual penal em seu artigo 22, inciso 1, bem como ao não coadunar com os preceitos do Código
de Processo Penal Brasileiro, mais precisamente o seu artigo 301, o qual estipula que qualquer do povo poderá efetuar a prisão de quem se encontrar em estado de flagrante delito, em expresso caráter facultativo. Diante do exposto, com base no artigo 144, inciso 1, acumulado ao artigo 210, inciso 2 do regimento interno desse poder, voto pela inadmissibilidade deste projeto. Projeto de Lei 178/2020, de autoria da deputada Luciane Carminati, que obriga os condomínios residenciais, comerciais ou mistos de Santa Catarina a comunicar aos órgãos de segurança pública quando houver em seu interior a ocorrência ou indício de episódio de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Projeto relatado pelo deputado Pepe Colasso apresenta voto pela inadmissibilidade da matéria pela inconstitucionalidade. Eu coloco em discussão. Vista em gabinete, presidente. Vistas concedidas para o deputado Fabiano. Sou eu, presidente. Eu estava esperando o deputado Pepe Colasso. E o 2000 e... Ah, tá, desculpa. Com a palavra o deputado Volney Weber. Vamos retornar à pauta inicial. É que o deputado Fabiano falou, sou eu. Enfim, sou eu. Não era eu. Muito bem, bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas, deputados. Vamos então ao trabalho aqui na relatoria de projetos que cabe a minha pessoa fazer no dia de hoje. Então, trago a deliberação deste órgão fracionário 3 projetos de lei. O PL 0276/2022, de autoria do deputado Jerry Comper, que dispõe sobre a dispensa de servidores públicos estaduais voluntários em catástrofes naturais no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em que pese a boa intenção do meu colega de bancada em, abre aspas, compensar, fechar aspas, servidores que se voluntariem em momentos que os catarinenses mais precisam, no entanto, cabe advertir que a matéria ansiada possui vício de inconstitucionalidade sob o ângulo formal, por ofensa ao artigo 50, parágrafo 2º, inciso 4º da Carta Estadual, que estabelece, dentro de outros elementos, tratar-se de competência privativa do governador do Estado a iniciativa legislativa quanto ao regime jurídico dos servidores públicos estaduais. Sendo assim, mais uma vez, mesmo com a boa intenção do nosso colega Jerry Comper, se entende que não tem a legalidade. Então, eu voto pela admissibilidade do referido projeto de lei. É isso, senhor presidente. Inadmissibilidade. Projeto de lei 276/2022, de autoria do deputado Jerry Comper, que dispõe sobre a dispensa de servidores públicos estaduais voluntários em catástrofes naturais no âmbito do Estado de Santa Catarina. Deputado Volney Weber, relator da matéria, apresentou o voto pela inadmissibilidade da matéria, ou seja, rejeição. Coloco em discussão. Em votação, os deputados que aprovam a rejeição permaneçam como se encontra. Está aprovada a rejeição da matéria. Está rejeitado o referido projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Muito bem, senhor presidente. O PL 0069/2023, de autoria de Carlos Humberto, no qual está apensado o PL 0070/2023 do deputado Gessé Lopes, que, abre aspas, dispõe sobre sanções administrativas e restrições aplicadas aos ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas no âmbito do Estado de Santa Catarina, da previsão de vedação de nomeação em cargo público de provimento efetivo e da aplicação das vedações que menciona a contar do momento no qual o poder público identifique o invasor, tem-se que são previsões inconstitucionais
por ofensa aos princípios da moralidade administrativa e da presunção de inocência, conforme decisão proferida pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nos autos do recurso extraordinário de número 560900, com repercussão geral. Assim sendo, sob o ângulo do STF, fica vedado impor as restrições pretendidas sem que se verifique condenação por órgão colegiado ou definitiva, além do que, sob o mesmo ângulo, só é cabível instituir requisitos mais rigorosos à participação em concurso público, levando-se em conta a relevância das atribuições do cargo, no que atina a restrição de contratar com o poder público também se revela inconstitucional por ofensa ao artigo 27º da Constituição Federal, vez que normas gerais de licitação são de competência privativa da União, cabendo aos Estados legislar apenas sobre questões específicas, sem, contudo, restringir a competitividade no artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal de 1988, com referência à abrangência de norma projetada, alcançando de forma indiscriminada a administração indireta, abarcando, inclusive, as empresas públicas e de economia mista, incorre em inconstitucionalidade por afronta ao artigo 173 da Constituição Federal. Esse atendimento está embasado em recentes decisões do STF nos autos das ADIs 1846 Santa Catarina e 2296 do Rio Grande do Sul. Todavia, da análise da matéria, sendo pragmático, cabe, no meu entendimento, incluir os que incorrem no crime de invasão de propriedade urbana ou rural, pública ou privada, no rol de crimes de que trata a Lei de número 15381, de 17 de dezembro de 2010, que, abre aspas, disciplina a nomeação para o cargo em comissão na administração direta, autárquica e fundacional do Estado de Santa Catarina, fecha aspas. Registre-se que tal diploma legal é originário da sanção do autor do projeto de lei de número 0262.0/2010, do mesmo modo que em 2019 a lei em evidência foi objeto de alteração com o intuito de restringir a nomeação para o cargo em comissão dos que incorrem crime contra a mulher, a criança, o adolescente ou o idoso. Nesse viés, observo ainda que as mencionadas iniciativas legislativas de origem parlamentar não foram objeto de veto e que não há interposição de ADI contra tais diplomas legais. Assim sendo, apresento emenda substitutiva global ao projeto de lei de número 0069/2023, por ser o mais antigo, incluindo os que incorrem no crime de invasão de propriedade urbana ou rural, pública ou privada, no rol dos crimes de que trata a lei de número 15381 de 2010, votando pela admissibilidade do PL 0069/2023 na forma da emenda substitutiva global. Projeto de Lei 069/2023, de autoria do deputado Carlos Humberto, que dispõe sobre sanções administrativas e restrições aplicadas aos ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas no âmbito do Estado de Santa Catarina. Está pensado ao referido projeto, o 070/2023. O relator, o deputado Volney Weber, apresenta substitutivo global para aprovação da matéria. Eu coloco em discussão. Vista em gabinete, presidente. Vistas concedida ao deputado Fabiano. Dando continuidade, ainda o PL 0120/2023, de autoria do deputado Antílio Lunelli, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina o programa de destinação das carcaças e dejetos dos animais mortos não abatidos, por meio da utilização e emprego de biodigestores, compostagem tradicional, compostagem acelerada, recolha, incineração e demais meios tecnológicos permitidos, e adota outras providências. A matéria foi diligenciada à Casa Civil para que trouxesse aos autos as manifestações a respeito da proposta da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural e da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, bem como de outros órgãos estaduais que julgar pertinentes, visando a instrução do respectivo processo legislativo. Contudo, as respostas da diligência foram juntadas ao processo apenas com manifestações sobre o mérito, sem abordar questões referentes ao campo temático da CCJ.
A este colegiado incumbe analisar a admissibilidade da proposição, sobretudo à luz dos requisitos da constitucionalidade, tanto nos aspectos formais quanto nos materiais, e de igual modo devem ser analisados os requisitos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. Inicialmente, observa o cumprimento dos pressupostos constitucionais formais relativos à espécie em apreço, não se tratando de caso reservado à lei complementar, pelo que a proposição da lei ordinária é a forma adequada. E não vejo óbice ao prosseguimento da matéria em tela, bem como não está inserido nas matérias de competências privativas do Governo do Estado, encontra-se em acordo com a técnica legislativa. Ante exposto, voto, então, no âmbito desta comissão pela admissibilidade do projeto de lei de número 120/2023. É isso, senhor presidente. Projeto de lei 120/2023, de autoria do deputado Lunelli, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina o programa de destinação das carcaças e dejetos dos animais mortos não abatidos, por meio da utilização e emprego de biodigestores, compostagem tradicional, compostagem acelerada, recolha e incineração e demais meios tecnológicos permitindo e adota outras providências. Relatoria do deputado Volney Weber trouxe o voto pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado na CCJ o PL 120/2023. Muito obrigado, deputado. Senhor presidente, gostaria de fazer o questionamento da possibilidade de um extra-pauta. Se o senhor assim permitir e os nobres colegas permitirem, é para um apensamento, simplesmente. Claro, com a palavra. Então, muito obrigado, senhor presidente. Trata-se de requerimento de apensamento do PL de número 0146.7/2022 do deputado Altair Silva, que visa alterar o artigo 51A da lei de número 14675 de 2009, que, abre aspas, institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências, fecha aspas. É dada a evidente conexão entre a proposição legislativa, que ora se analisa com o PL de número 0239 de 2021, mais antigo, de autoria do deputado Mauro de Nadal, o qual que trata da mesma matéria e que nesta data encontra-se na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Então era isso, senhor presidente. Projeto de lei 146/2022, deputado Volney Weber pede um extra-pauta e pede para que seja pensado ao projeto de lei 0239/2021. Ambos tratam de matéria relacionada ao Instituto do Código Estadual do Meio Ambiente, estabelece outras providências. O projeto 0239/2021 é mais antigo e está na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Então, eu coloco em discussão o pedido de apensamento do projeto de lei 0146/2022 ao projeto de lei 0239/2021. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam se encontram. Está aprovado o pedido de apensamento. Com a palavra agora o deputado agoniado. Não senhor é presidente, você, é o Napoleão Bernardes agora. Pois o não. senhor ia me agradecer pela contribuição e aí, como eu pedi o extra-pauta, o senhor não agradeceu. Vai agradecer ainda agora? Agradecido muito por essa colaboração, por mais um projeto aqui em discussão. Muito obrigado, senhor presidente. Agora com a palavra o deputado Napoleão Bernardes. Senhor presidente, por uma deferência, eu compartilho o momento com o deputado Fabiano. Mas vamos lá. Em dois projetos de lei, senhor presidente, bom dia a todos, né, caros colegas, deputado Fabiano, Volney, Pepe Colasso, muito bem acompanhado também pela Manuela, em nome da minha filhota, e a todos aqui que nos acompanham. Em dois projetos de lei, eu tenho requerimento de diligência, então eu apresentaria de modo conjunto. Requerimento de diligência ao projeto de lei 180/2023 e requerimento de diligência ao projeto 218/2023. Então, em relação ao projeto 180/2023, é uma proposta da deputada Luciane Carminati, que dispõe sobre a implantação das técnicas de justiça restaurativa na resolução de conflitos ocorridos nas escolas da rede pública estadual de educação. Então, o nosso requerimento é no sentido de diligenciar esse projeto de lei à Procuradoria-Geral do Estado e à Secretaria de Estado da Educação para colher melhores subsídios a respeito desses projetos.
O outro projeto de lei, 218/2023, é de autoria do eminente colega deputado Gerry Consoli, dispõe sobre a política de transparência da operação, manutenção e medidas de segurança das barragens no âmbito do estado de Santa Catarina. Nesse sentido, o requerimento é em favor de diligência a esse projeto, a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Estado da Defesa Civil, senhor presidente. Projeto de Lei 180/2023, de autoria da deputada Luciane Carminati, que dispõe sobre a implantação das técnicas da justiça restaurativa na resolução de conflitos ocorridos nas escolas da Rede Pública Estadual de Educação. E o projeto de Lei 218/2023, de autoria do deputado Gerry Consoli, que dispõe sobre a política de transparência da operação, manutenção e de medidas de segurança das barragens no âmbito do Estado de Santa Catarina. Ambos os projetos relatados pelo deputado Napoleão e ambos com pedido de diligência. Coloco em discussão os pedidos de diligência aos referidos projetos. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado ambos os pedidos de diligência aos referidos projetos. Perfeito. Eu trago também a apreciação aqui da CCJ, o voto acerca de 2 projetos de lei. O primeiro é o parecer ao projeto de lei número 6/2023, do relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Gessé Lopes, que busca promover legislação com efeito de aprimorar a segurança dedicada às mulheres no ambiente hospitalar e nas clínicas médicas. Entre as principais disposições da norma pleiteada, podemos destacar: 1. O direito ao acompanhante nas consultas e procedimentos médicos. 2. A obrigatoriedade da presença de enfermeira ou técnica de enfermagem na ocasião em que a paciente não tenha indicado acompanhante. 3. As estruturas abarcadas, tais como hospitais públicos e privados, clínicas médicas e de estética. Os casos de exceção, tal como na consulta médica para averiguar a ocorrência de abuso ou violência sexual. 5. A fixação de cartazes para a divulgação do direito previsto na lei. E 6. Casos de penalização. 7. A alocação dos recursos oriundo da aplicação das sanções. 8. O prazo para a readequação. No decorrer da tramitação, foi aprovado o requerimento de diligência no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, suscitando as manifestações dos órgãos públicos e privados com a maior afinidade à matéria, restando o seguinte resultado. Em 17 de abril, a Procuradoria-Geral do Estado aprovou o parecer do respectivo órgão que considerou 1. A constitucionalidade formal ao promover entendimento de que a matéria encontra-se instruída por espécie adequada e não usurpa a competência do chefe do Poder Executivo Estadual. E 2. A constitucionalidade material, ao aduzir a compatibilidade do projeto à defesa da saúde da mulher. Por fim, apontou a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 7º, diante da vinculação da receita, em atenção ao consolidado princípio da não afetação. Em 20 de abril, a Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Coordenação Estadual de Segurança do Paciente, rememorou a legislação vigente que trata sobre os direitos de acompanhamento dos pacientes e também contribuiu ao recomendar a implementação de um programa de prevenção e combate à violência contra pacientes. Além disso, o órgão ainda chamou a atenção para a necessidade de adequação de diversos conceitos e dispositivos na seguinte perspectiva. 1. Os procedimentos estéticos não estão incluídos na classificação de saúde. 2. A exceção lógica para os casos de urgência e emergência, em que o profissional tem o dever ético de agir diante do iminente risco à vida do paciente, ainda que este não esteja acompanhado. 3. A inconsistência de eventual penalização, que seria submetida apenas a profissional de enfermagem. E 4. A ausência de indicação de órgão fiscalizador. Esse é o relatório, portanto eu passo ao voto. Da análise do projeto de lei sobre os preceitos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, inicialmente no que concerne à constitucionalidade, corroboro com o entendimento supracitado da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, no que constata a constitucionalidade formal e material, com exceção do parágrafo 2º do artigo 7º, que versa sobre a vinculação de receita. Não obstante, também corroboro com a Coordenação Estadual de Segurança do Paciente da Secretaria de Estado da Saúde, no que consiste a necessidade de adequação da matéria para aprimorar os aspectos relacionados à inconstitucionalidade formal e material e para promover a adequação da técnica legislativa, especialmente no que consiste a clareza, precisão e a supressão de duplicidade de direitos consagrados. Entre as principais adequações, destaco a transformação na linha sugerida pelo órgão de saúde, com a conversão do texto original em uma política mais ampla de segurança da mulher nos estabelecimentos de saúde,
do qual o efeito depreende a transferência da incumbência de garantir a segurança da paciente às unidades de saúde, e não mais ao profissional no exercício da sua função. Tal adequação também passa pela criação de protocolos operacionais que permeiam a escala de equipes multidisciplinares compostas por pelo menos uma profissional do sexo feminino para atuar nos procedimentos que exijam a sedação das pacientes. Além dos ajustes de técnica, também foi prevista a faculdade ao direito, onde a paciente, no exercício da sua autonomia e plena ciência, poderá optar pela dispensa. E, por fim, também foi adicionado o dispositivo que permite a exceção do acompanhamento à paciente nos casos de atendimento de urgência, emergência e iminente risco à vida, o que, no conceito lógico, garante a mais essencial atuação no exercício da função profissional e no estrito cumprimento do seu dever ético. Ante no exposto, com base nos preceitos regimentais dos artigos 72.1 e 15 e 144.1, eu voto, no âmbito desta Comissão de Legislação e Justiça, pela aprovação do projeto de lei número 6/2023, com a emenda substitutiva global que ora apresento. Esse é o voto, senhor presidente. Projeto de Lei 006/2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, que assegura às mulheres o direito de acompanhamento em consultas e procedimentos médicos e dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de acompanhante em procedimentos que envolvam sedação no estado de Santa Catarina. Deputado Napoleão Bernardes, relator da matéria, apresentou um voto pela aprovação com emenda substitutiva global. Eu coloco em discussão o voto do deputado Napoleão. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado o referido voto ao projeto 006/2023 com emenda substitutiva global. Por fim, senhor presidente, parecer ao projeto de lei número 213/2023, passo ao relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria do eminente colega deputado Sérgio Guimarães, que sugere a ampliação da segurança dedicada às crianças, adolescentes, idosos e deficientes, por meio do cadastro de monitoramento dos respectivos cuidadores. A proposta encontra-se articulada em 6 artigos que, em síntese, estabelecem, respectivamente, 1. A atribuição genérica dos institutos, departamentos e órgãos para criar o cadastro e cadastrar os cuidadores. 2. As condições para emissão da certidão de aptidão profissional, antecedentes criminais pelo cuidador, e a forma de acesso ao documento, online. 3. O prazo de validade do documento, 5 anos, e a hipótese de sua suspensão. E 4. A apresentação da certidão na eventual contratação do cuidador. Na justificação, o autor apresenta dados alarmantes em relação à taxa de violência sexual contra crianças e adolescentes em Santa Catarina, além de destacar que a política que aqui se propõe encontra-se consolidada nos países com os menores índices de violência contra os perfis sociais que se almeja a proteção. Esse é o relatório. Eu passo ao voto. Da análise do projeto de lei sob os preceitos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, no que concerne à constitucionalidade formal, entendo que a proposta vem articulada por espécie normativa adequada. No entanto, no que trata o artigo 5º do texto original, entendo pela insanável inconstitucionalidade em função da invasão de competência privativa da União, no que lhe compete legislar sobre o direito do trabalho. Nesse sentido, sugiro a apresentação de emenda supressiva para sanar a citada inconsistência. No tocante à constitucionalidade material, na perspectiva desta relatoria, o projeto encontra amparo no direito fundamental do cidadão, imbuindo no intrínseco dever do Estado em prover a garantia da segurança coletiva. Ademais, no que compete aos aspectos da legalidade, não vislumbro qualquer inconsistência que impeça a regular tramitação. Ante o exposto, com base nos preceitos regimentais do artigo 72.1 e 15 e 144.1, eu voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação do projeto de lei 213/2023, com a emenda supressiva que ora apresento. Esse é o voto, senhor presidente. Obrigado. Projeto de lei 213/2023, de autoria do deputado repórter Sérgio Guimarães, que dispõe sobre a criação do Cadastro Estadual de Profissionais que Trabalham ou Cuidam de Crianças, Adolescentes, Idosos e Pessoas com Deficiência. O relator, deputado Napoleão Bernardes, trouxe um voto pela aprovação com emenda supressiva. Eu coloco em discussão o referido voto. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei 213/2023 com a emenda supressiva do deputado Napoleão Bernardes. Muito obrigado, deputado. Agora eu passo a palavra ao nosso querido, grande colega, amigo, deputado Fabiano da Luz. Tem ninguém na fila, nem online, nada? Tá. Então eu tenho aqui... bom dia a todos os colegas, os deputados, a quem nos acompanha.
deputado Sareta, que veio me ajudar aqui também a enfrentar os homens. Eu tenho o projeto de lei 202/2023, que dispõe sobre a transferência simbólica da capital do estado de Santa Catarina para o município de Curitibanos, na data em que especifica o dia 11 de junho de 2024, dia em que o município comemora 155 anos de emancipação. Autoria do deputado Nilson Berlanda. Defende o autor da proposição que a medida é uma forma de homenagear o referido município catarinense situado bem no meio oeste, ou no meio do estado, com população estimada em 39.893 habitantes pelo censo de 2019. A matéria foi lida no dia 27 de junho de 2023. No voto, é importante salientar que a matéria não é estranha a este parlamento, isto porque em 2017 esta casa aprovou e tornou-se lei propostas que transferiram a capital do estado para 7 diferentes municípios catarinenses. Diante do exposto, voto no âmbito desta comissão pela aprovação do projeto de lei 202/2023. Projeto de lei 202/2023, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre a transferência simbólica da capital do estado de Santa Catarina para o município de Curitibanos, na data que é específico. Projeto de relatoria do deputado Fabiano da Luz vem pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem que se encontram. Está aprovado na CCJ o projeto de lei 202/2023. Também aqui, presidente, peço a autorização dos colegas para, em nome do deputado Sérgio Guimarães, que teve que sair, relatar o projeto dele, que é o 67/2023, que institui a festa da melancia no município de Jaguaruna e altera o anexo único da Lei 18.531 de 2022, de autoria do deputado Pepe Colasso. O projeto de lei, ele se junta, né, às comemorações da festa da melancia que existe hoje em Porto União, Caxambu do Sul, Lebon Regis e agora também o município de Jaguaruna. Ante o exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade da proposta com a emenda modificativa ora anexada. Projeto de lei 067/2023, de autoria do deputado Pepe Colasso, que institui a festa da melancia no município de Jaguaruna, no calendário oficial do estado de Santa Catarina. Projeto relatado pelo deputado Sérgio Guimarães. Aqui quero fazer uma ressalva que o deputado esteve presente devido ao atraso. Pediu que o deputado Fabiano da Luz fizesse a relatoria. O voto é pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o referido projeto. Agora eu tenho alguns projetos para relatar. O projeto de lei 0351/2022, de autoria do deputado Mauro de Nadal, estou tirando de pauta. Projeto de lei 149/2023, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que institui a política de educação financeira no âmbito do estado de Santa Catarina. Eu apresento requerimento de diligência à Casa Civil, por meio desta Procuradoria-Geral do Estado, à Secretaria do Estado da Educação e ao Conselho Estadual de Educação do Estado de Santa Catarina, para que encaminhem aos presentes autos suas manifestações quanto à matéria. Eu coloco em discussão os pedidos de diligência. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado os pedidos de diligência ao projeto de lei 149/2023. Projeto de lei 150/2023, deputado Napoleão Bernardes, que altera a lei 10.297 de 96 para instituir a política pública de recuperação e manutenção dos empreendimentos afetados por incêndio. Também estou fazendo um pedido de diligência à Casa Civil por meio da Procuradoria-Geral do Estado e à Secretaria de Estado da Fazenda para que encaminhem aos presentes autos suas manifestações quanto à matéria. Coloco em discussão o pedido de diligência ao PL 150/2023. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem contra. Está aprovado o pedido de diligência no referido projeto. Projeto 151/2023, de autoria do deputado Vonei Weber, que altera a denominação das escrivanias de paz do estado de Santa Catarina e dá outras providências. Também estou requerendo pedir diligência
ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e à Associação dos Notários e Registradores do Estado de Santa Catarina, a ANOREG, para que encaminhe aos presentes autos suas manifestações quanto à matéria. Então eu coloco em discussão os pedidos de diligência ao projeto 151/2023. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o pedido de diligência. Projeto de Lei 196/2023, de autoria do deputado Carlos Humberto, que altera a Lei 18.262 de 2022, que dispõe sobre o dever das concessionárias de serviços públicos que operam nas rodovias que cortam o território catarinense, sejam federais ou estaduais, a fornecer dispositivos eletrônicos de livre passagem por pedágios, as TAG ou outro sistema, aos veículos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado de Administração Prisional e Socioeducativa e da Polícia Científica, bem como as ambulâncias e serviços públicos de saúde, para estender as benesses aos veículos das prefeituras municipais. Vou apresentar o relatório e voto. Nos termos regimentais, avoquei a relatoria do referido projeto para garantir aos veículos utilizados pelo município de transporte de paciente aqueles de área de segurança o direito de livre passagem. O autor justifica a sua proposição com base na realidade vivenciada pelos municípios catarinenses que diariamente precisam se deslocar às diferentes regiões do estado, levando pacientes para o atendimento especializado, ou mesmo se deslocando com veículos de segurança. Nesta fase processual, compete a essa Comissão de Constituição e Justiça examinar os aspectos relativos à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, adequação regimental e a técnica legislativa da proposição. A matéria versada na proposição não se encontra no rol daqueles cuja iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo. Ademais, registro que já se encontra em vigor a Lei Estadual número 18.562 de 22, que horas tenta se alterar. Desse modo, a presente proposição não traduz inovação legislativa, senão apenas a quanto à inclusão dos veículos dos municípios no rol daqueles com direito à livre passagem, mediante dispositivo eletrônico adequado, como tags e outros assemelhados. A aprovação do presente proposição não implica mudança de procedimento, tampouco elevação de custos, senão aqueles decorrentes do fornecimento dos tags. No que tange aos demais aspectos de observância obrigatória por parte desse colegiado, ou seja, juridicidade e não verifico nenhum óbice que impeça a tramitação da matéria. Todavia, vislumbra a necessidade de adequação da redação da proposta à técnica legislativa, que faça na forma de emenda substitutiva global que ora apresento. Ante o exposto, voto pela admissibilidade do projeto de lei 196/2023 de forma de emenda substitutiva global que ora apresento e dou prosseguimento à sua tramitação nas normas regimentais. Eu coloco em discussão o referido projeto de lei 196/2023 do deputado Carlos Humberto, que trata na realidade para que a concessionária prover a esses veículos o passe livre e o tag, porque caso contrário eles são obrigados a passar, enfrentar a fila, fazer uma apresentação. Não, das prefeituras na área de saúde. Então, somente para a área da saúde. Eu coloco em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o projeto de lei 196/2023 com substitutivo global. Hoje pela manhã tivemos uma reunião com os líderes, juntamente com o presidente das comissões e o presidente da casa, para tratar de um projeto de lei que será apresentado pelo governo do estado que regulamenta as transferências especiais voluntárias. Nós debatemos incansavelmente, foi feita algumas alterações. A sugestão é que seja apresentado agora no início da tarde esse projeto para que possa o governo do estado pagar os municípios que têm transferências especiais e já está sendo regulamentado para o futuro. Então, diante disso, faço uma convocação extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça para amanhã, às 9h30, será de forma colegiada junto com a Comissão de Finanças e de Assuntos Municipais. Diante da minha ida a Brasília, provavelmente não, será
presidido pelo deputado Volney Weber, e eu encaminharei um ofício que será provavelmente o deputado Matheus Cadorim para substituir. Então, vamos encerrando na manhã de hoje, convocando para amanhã. Agradeço os deputados estaduais presentes, a nossa Manuela, que hoje faz aqui uma visita, filha do deputado Pepe Colasso, aos nossos assessores, as pessoas aqui presentes, como também todos que estão nos assistindo pela TV da LESC. Encerro o presente trabalho e convoco amanhã uma extraordinária às 9h30 da manhã.